the Freudians, the Jungians, or the latest psychologists, latest psychotherapists are all helping to make the brain shrink. So I discard altogether analysis. That's a pattern we have learned, not only from the recent psychologists and psychotherapists, but also it's the tradition of 1,000,000 years to analyze, introspect, say I must not, this is right, this is wrong. The whole process. I personally don't do it, and so I reject that whole method. O Krishnamurti, como você vê, ele é contra as análises do estilo freudiano, junguiano, da psicanálise de modo geral, né? E contra toda forma de análise psicológica baseada em categorias fixas, por algumas razões centrais, todas ligadas muito à sua visão de liberdade da consciência e da transformação interior. Os principais pontos dele contra a psicanálise é que a análise ela perpetua o analista e o analisado e, portanto, o tempo em si. O Krishnamurti acreditava que o autoconhecimento, ele verdadeiro, né, ele só pode ocorrer no instante presente, sem intermediários. Quando você entra num processo de análise, você cria uma estrutura dual, o analisador, ego, mente, terapeuta, analisando a coisa a ser observada, pensamentos, memórias e traumas. Só que para o Krishnamurti, essa separação ela é ilusória, porque o próprio analisador é parte do conteúdo que ele tenta analisar. Ou seja, é o pensamento tentando entender o pensamento, o que cria um ciclo sem fim. O observador é o observado. Outro ponto que ele salienta muito é que a análise reforça o eu e a estrutura do ego. Por exemplo, Freud e Jung, eles buscam entender a psique com base em sistemas, arquétipos, traumas passados, mecanismos de defesa, etc. Mas para o Krishnamurti, tudo isso acaba reforçando o eu como um centro fixo que precisa ser curado, compreendido, lapidado. Ou seja, ao invés de dissolver a ilusão do eu, a análise muitas vezes o fortalece ao nomear, rotular, estruturar, conceituar. Outro aspecto para o Krishnamurti é que a mente que busca compreender a si mesma por meio de símbolos, interpretações e teorias, ela está aprisionada pela própria estrutura do pensamento. Além disso, a análise ela depende do tempo, e o tempo psicológico é a raiz do sofrimento para o Krishnamurti. Para ambos, o caminho passa por investigar o passado para curar o presente. O Krishnamurti, que tem uma visão de mundo bem particular, ele contesta isso. Segundo ele, o sofrimento só pode ser compreendido e dissolvido agora, diretamente, pela observação sem escolha. O passado ele pode ser visto no presente, se você olhar atentamente. Não há necessidade de reviver traumas, mas de estar presente com aquilo que é aqui e agora. Do mesmo modo, a liberdade não está no futuro. A transformação não acontece com o tempo. Ela é agora ou nunca. Além disso, para o Krishnamurti, a análise cria dependência, ou seja, o Krishnamurti ele viu o processo terapêutico como um novo tipo de autoridade, como se fosse uma autoridade religiosa, ele quer dizer, né? Você troca o padre pelo terapeuta. A psicanálise, ela pode virar um sistema de crença secular, onde o paciente se torna dependente da interpretação do analista para se entender. O que ele prega é que a verdadeira mudança é sem esforço e sem método. Freud e Jung, eles oferecem métodos. O Krishnamurti rejeita qualquer método como caminho para a liberdade. Diz ele que todo método implica repetição, hábito e, portanto, condicionamento. A mente que segue um método jamais será livre para o Krishnamurti. Por isso que ele faz essas críticas que você viu no vídeo. Tem um outro autor que eu gosto muito, eu já citei ele aqui, o Alan Watts, um filósofo americano, foi bastante pioneiro no estudo das filosofias orientais. Ele tem um livro de 1961 chamado Psicoterapia no Oriente e no Ocidente. E aí ele faz uma das críticas mais profundas à psicanálise e à psicoterapia ocidental, comparando-as com as tradições orientais, como o budismo, o taoísmo, Vedanta e Zen.
O objetivo dele não é invalidar a psicoterapia, mas mostrar seu limite estrutural e como ela pode estar presa a pressupostos filosóficos ocidentais que perpetuam o sofrimento que pretende curar. O que ele quer dizer com isso? E você vê que se depende de pressupostos filosóficos. A psicoterapia, ela perpetua a ilusão do ego separado. O que o Watts afirma? Que a maioria das abordagens terapêuticas ocidentais, inclusive a freudiana e a junguiana, partem de uma visão dualista e individualista do ser humano. Ou seja, a ideia é que existe um eu isolado que precisa ser curado, ajustado, analisado, adaptado. Para as tradições orientais, essa separação é ilusória. O sofrimento nasce justamente da crença de que somos um eu autônomo, isolado do mundo. Eu falei disso no vídeo anterior, né, quando a gente fala da ignorância. Nos 2 vídeos que eu falei de budismo e do Vedanta. O que ele quer dizer é que o grande tabu da cultura ocidental é saber quem você realmente é, e ele acha que a psicoterapia não contribui para isso. Outro ponto dele é que a psicoterapia funciona dentro de um sistema que ela mesma ajuda a sustentar. Ou seja, o problema psicológico que o paciente sente muitas vezes não é individual, mas cultural, um produto da forma como a sociedade ocidental, especialmente, muito voltada para o individualismo, está organizada através da valorização do ego e do controle, do medo da morte, da separação entre sujeito e objeto, da repressão do corpo, do desejo, do instintivo, desse caminho cartesiano, racional. Então, a terapia ela ajuda o indivíduo a se ajustar a uma sociedade doente, em vez de questionar os pressupostos dessa sociedade em primeiro lugar. A terapia, ao invés de libertar, vai dizer ele, pode ser um treinamento para aceitar a prisão com mais conforto. Watts, ele vê o processo terapêutico como uma substituição secular da confissão religiosa, que é parecido com a visão do Krishnamurti, né? O paciente confessa seus segredos, pecados, impulsos, esperando a absolvição, insight ou cura. O terapeuta se torna uma figura de autoridade, assim como o padre, que é a mesma crítica que o Krishnamurti fez, né? O risco é o mesmo, você transferir o poder de transformação para o outro. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a verdadeira libertação só acontece quando se vê que não há autoridade externa, nem religiosa, nem terapêutica, capaz de te salvar. Ou seja, a psicoterapia ocidental, ela é um produto da filosofia dualista. O que o Watts fala é que todo modelo de psicoterapia ele está formulado em premissas metafísicas ocidentais que muitas vezes não são percebidas. Ou seja, corpo e mente separados, sujeito e objeto separados, bem e mal como opostos absolutos, a razão como superior à intuição. Só que para as tradições orientais, que é a base de comparação dele no livro, essas separações são artificiais. O objetivo da prática espiritual não é resolver conflitos dentro do ego, mas desconstruir o próprio ego como centro fixo de identidade. Ou seja, o Oriente ensina não a melhorar o ego, mas a dissolvê-lo, a se integrar com o tal, com o caminho, com a natureza. Enquanto a psicoterapia tenta tornar o ego mais funcional e menos neurótico, o Zen, o Vedanta e o Taoísmo, eles ensinam a ver que o ego nunca foi real, apenas uma construção linguística e social. O que chamamos de eu, esse euzinho, é apenas um símbolo para uma função social, como o nome de uma empresa. Não é um ente real separado. E o que o Watts vai falar? Que a liberdade não está em se tornar melhor, mas em abandonar esse jogo. A psicoterapia, segundo ele, muitas vezes vai reforçar a busca incessante por melhoria pessoal, autoaperfeiçoamento, superação, conquista interior. E ele fala que isso é um reflexo da cultura ocidental, baseada em controle e progresso. Já o Oriente, ele ensina que a verdadeira liberdade está em desapegar-se do jogo inteiro do eu melhorando a si mesmo. A iluminação não é atingir um estado elevado, mas cair em si de que o estado presente, tal como é, já é expressão do todo. O insight, ele não é obtido pela análise, mas pela contemplação direta.
Watts explica que os métodos analíticos da psicoterapia, especialmente a freudiana, confiam em interpretação, linguagem, memória, que são tudo que as tradições orientais se contrapõem. Eles confiam na observação direta, não conceitual e silêncio. Eu falei bastante aqui no meu perfil já sobre isso, né? Especialmente isso do taoísmo. O insight real, ele não vem de entender uma causa no passado, mas de ver agora como a mente está se enganando e nesse ver encontrar a libertação. Ele tem uma citação no livro que resume, acho que bem a ideia do que ele está querendo dizer, que ele fala assim que o objetivo da psicoterapia oriental não é fazer com que o eu funcione melhor, mas evidenciar, mostrar que o eu nunca foi uma entidade separada para começo de conversa. Então, essa é uma forma de entender este pequeno trecho em que o Krishnamurti faz essas críticas. Você pode concordar ou não concordar, não tem problema, são razões de olhar para um fenômeno, né, da psicoterapia, da análise, com premissas diferentes. E aí você consegue entender a razão pela qual um defende uma coisa e outro outra. E aí fica a critério de cada um ver qual escola seguir, que melhor se adapta ao seu estilo.